Estamos de volta com o último bloco do programa Eclésia dessa noite. O programa Eclésia é exibido todas as semanas aqui pela Rede Século XXI, mas os nossos programas também podem ser assistidos no site daqui da nossa emissora. Tem um portal, o endereço é fácil, você pode acessar rs21.com.br, é o portal da Rede Século XXI. Se você colocar esse mesmo endereço, rs21.com.br/programa Eclésia, ou também você entra no nosso portal, só clicar lá na aba de programas, vai abrir a lista de programas, você acha lá o nosso programa Eclésia também. Então lá nessa página, todos os nossos programas estão lá disponíveis, né? Você pode assistir. Nessa versão do programa Eclésia, que estou trabalhando com o Padre Guido, já há mais de 3 anos. Então são muitos programas só nessa versão. E ainda tem outros apresentadores que já trabalharam aqui no programa Eclésia anteriormente, então os programas estão todos lá, todos disponíveis. Tem programas sobre muitos assuntos, né? Bíblia, por exemplo, é um assunto recorrente aqui no programa. Fizemos muitos assuntos relacionados a ensinamentos bíblicos. O Padre Guido, inclusive, é especialista nessa área. Mas tem coisas sobre a história da igreja, tem alguns assuntos que acabam sendo um pouco mais polêmicos, pois as pessoas acabam não conhecendo bem esse tipo de assunto. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a Inquisição. Fizemos programas já relacionados à Inquisição, programas relacionados a exorcismo, muitos programas relacionados a Mariologia, vamos dizer assim, programas relacionados a conversar sobre algum aspecto sobre a vida de Nossa Senhora. Enfim, são muitos programas. É um site onde a gente sempre gosta de divulgar aqui, porque se você é catequista, conhece alguém que é catequista, que gosta de estudar a doutrina católica, alguém, enfim, que tem interesse por esse tipo de assunto, divulgue o nosso site, tá bom? O nosso site está lá disponível para isso mesmo. A minha página no Facebook, minha página pessoal, lá também eu divulgo as coisas do programa Eclésia. É só você encontrar como apresentador Eric Módulo. Apresentador Eric Módulo é minha página pessoal no Facebook, que eu também disponibilizo lá os programas que estão lá no nosso site, tá bom? Então, não deixe de divulgar e conhecer um pouco mais sobre esse conteúdo legal que a gente trabalha aqui toda semana e depois a gente deixa lá para todo mundo no site. Padre Guido, vamos continuar a nossa conversa aqui sobre catolicismo e espiritismo? Bom, vamos logo entrar no assunto que a gente deixou no bloco anterior, que a gente combinou de conversar aqui nesse programa, sobre a caridade. Bom, o senhor já falou do problema aqui relacionado à reencarnação, porque uma prática espírita vai ensinar, por exemplo, que a reencarnação, a pessoa pode, por força própria, por si só, como se ela dissesse assim, olha, eu vou viver a minha vida de qualquer jeito, pois na reencarnação seguinte eu pago meus pecados, né? A chamada lei do karma. Por que aquela pessoa sofre tanto, coitada? Como se ela tivesse sido destinada para o sofrimento, pois numa vida passada teria aprontado muito, vamos dizer assim. E aí, por si só, ela vai vivendo uma espécie de ascese que não existe, porque a gente não tem como, vamos dizer assim, crescer espiritualmente a ponto de chegar num nível de perfeição, entre aspas, sem a redenção de Cristo dos nossos pecados. Isso negaria a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, negaria a cruz de Cristo, negaria também a graça de Deus. Isso é claro. Agora, já que esses espíritas acreditam que isso é possível, eles acabam vivendo boas obras, ou tentando viver boas obras, principalmente de caridade, como se estivesse, então, tentando viver essa busca por um crescimento sozinho, na qual exclui a graça de Deus, infelizmente, isso é verdade. E aí acaba tendo muitas obras de caridade espírita. Para citar aqui, você sabe que a Igreja Católica, no mundo todo, tem diversas, para não dizer, eu ia dizer centenas, mas acho que eu posso dizer milhares, né? Milhares de obras de caridade, seja para idosos, para crianças, recuperação de drogados. Por exemplo, só para ter uma ideia, se a Igreja Católica saísse do continente africano, 60% das escolas e hospitais fechariam, pois a Igreja Católica mantém cerca de 60% dos hospitais e das escolas no continente africano, só para ter uma ideia de quantos são. Então, se você colocar lá, digitar na internet, num site de pesquisa, procurar orfanato católico, você vai achar muitos, né? Escola católica, asilo católico, você vai achar bastante. Se você colocar, por exemplo, obra de caridade ateísta, você não vai encontrar, infelizmente você não vai encontrar, né? Agora, católico tem bastante. Mas também existem espíritas, existem entidades espíritas, isso você vai encontrar lá na internet também, obras de caridades espíritas. E aí eu pergunto, Padre Guido, como é que a gente encara isso? É lícito para a pessoa acabar tendo uma relação com a caridade, não acaba sendo um pouco egoísta, porque está vivendo uma maneira de voltar para o seu benefício? Como é que a gente encararia isso? Bom, em primeiro lugar, Eric, prezados amigos e telespectadores, quando se faz o bem para uma pessoa, nunca haverá nenhum arrependimento. Né?
a pregação de uma obra de caridade é característica de todas as religiões. Todas pregam obra de... Não pode existir uma religião que pregue, por exemplo, só a violência, ou a vingança, ou o ódio. Mas sempre aquela parte positiva do bem, até de um sacrifício, de uma renúncia para agradar aos outros. São muito conhecidos no mundo as entidades espíritas de caridade, como você assinou, escolas, hospitais, clínicas, asilos, também tem dentro da religião espírita. E temos que agradecer a Deus por tudo isso, né? Porque onde se faz o bem, haverá sempre uma possibilidade de um diálogo melhor, porque a obra de caridade manifesta, afinal, quem nós somos, certo? Quanto a uma frase que você citou, que me fez logo refletir, por exemplo, o bem que purifica a minha vida, será que a gente cometeu males ou, digamos assim, pecados até em um tempo que a gente não esquece nunca mais? Um dia foram fazer uma pergunta até para Jesus. Este moço era um pouquinho aleijado, né? Quem que pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Porque na mentalidade judaica existia também isso, que um bebê ainda em formação, um feto, ainda na barriga da mamãe, já podia ter cometido o pecado, veja só. E a resposta que Jesus deu foi maravilhosa, nem ele e nem os pais dele, né? Mas aconteceu isso para que se manifestasse o grande poder de Deus. Agora, onde se procura fazer o bem, gente, sejamos todos verdadeiros irmãos. Este aqui sim, certo? E que seja também a caridade o elo que possa unir todas as religiões presentes no mundo, também esta filosofia, a filosofia espírita, certo? Agora, não devemos, porém, ao mesmo tempo, dar às obras de caridade uma finalidade tipicamente egoística. Desculpe a expressão. Isto é, eu tenho que procurar purificar-me e, portanto, aproveito disso sabendo que a minha alma vai passar para uma outra pessoa. A visão espírita não bate com a visão católica. Jesus chega a dizer, quando você faz uma obra de caridade, não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda. Não olhe para a pessoa, não fique sabendo se é um teu parente, um vizinho de casa ou uma pessoa conhecida. Olhe somente naquela pessoa a imagem de Deus e faça isso com verdadeiro amor. Aí nós entramos numa dimensão muito mais profunda do que uma purificação pessoal, porque estamos notando na outra pessoa a imagem e a semelhança de Deus. Eu tinha um antigo pároco, né, na minha adolescência, já faleceu, o padre Arthur Sampaio, um jesuíta. Ele dizia uma coisa interessante: a caridade que está preocupada, né, com essa evolução, entre aspas, espiritual, preparando para uma futura reencarnação, ou seja, a caridade com esse ponto de vista na qual os espíritas defendem, se fosse uma escada que leva ao céu, faltariam alguns degraus, né? Porque não é bem por aí, né, Padre Guido? Exato. Né? Não tem como, a gente já conversou sobre o problema da reencarnação, mas não tem como a gente justificar isso a ponto de pensar que nessa situação vai melhorar a minha vida para uma futura reencarnação. Exato. Né? Não devemos agir com esta finalidade, com este pensamento que não bate absolutamente com a doutrina católica. Certo? Não se deve agir hoje em vista de uma reencarnação. Meus amigos, o tema é muito sério, porque hoje, sobretudo aqui no meio do nosso povo, existe, desculpem a expressão, um sincretismo religioso, onde com facilidade se juntam os elementos, os dados da religião católica, com uma mistura de dados também de centros espíritas e também de outras religiões, criando uma ilusão falsa. Eu lamento, por exemplo, eu digo esta palavra com toda sinceridade, ver pregadores
que convidam os adeptos de determinadas religiões, sobretudo na televisão, né, pedindo aos fiéis de pagar o dízimo, que é a prestação do lote no céu, com uma casa com vista para o mar. Gente, este é um crime de uma ideologia, porque se usa o engano para conseguir valores que não tem nada de religião. Como também, meus amigos, cuidado com aquelas pregações que transformam a religião somente num benefício físico, num pronto-socorro imediato, no qual 24 horas por dia se consegue um benefício. Aí tem a fila de pessoas que chegam a dizer, olha, desde que entrei nesta religião, melhorei a minha vida econômica, alguém mostra até a chave do carro, outro que sofria demais, que passou tudo. Eu nunca vejo uma pessoa, por exemplo, que diz no microfone, olha, briguei com o meu vizinho e consegui perdoar. Esta frase, que seria, na verdade, um grande benefício de caridade, não ocupa espaço nestas falsas religiões. É verdade. Por isso temos que abrir muito bem os olhos, certo? Porque não se pode identificar a religião com um benefício espiritual ou, desculpe, mais profundamente egoístico. Temos que agir em nome daquela missão que Deus entrega a cada um de nós de fazer o bem. Alguém me poderia perguntar, padre, qual é o fundamento bíblico do que o senhor está falando agora? Meus amigos, todos têm a Bíblia em casa. Peguem já o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 32 a 34. O que está escrito nesta página? Repito, Mateus, capítulo 25, versículo 32 a 34. Estão registradas as 7 obras de misericórdia corporal. Estive com fome, estive com sede, estive sem roupa, doente, preso. Você me vestiu, você me alimentou, você me visitou, você me hospedou. E nós perguntaremos um dia para Deus Pai, mas quando foi que tudo isso aconteceu? E Ele responderá, todas as vezes que vocês fizeram isso, para qualquer um dos meus irmãos, esta que é a caridade, foi para mim, fala Jesus, que vocês o fizeram. Diante desta garantia, desta palavra pronunciada por Deus, é que nós devemos agir com verdadeira caridade. Ô, Padre Guido, pensando nesse sincretismo, nessa confusão religiosa que o senhor comentava há pouco, e até mesmo vamos dizer assim, numa catequese debilitada, infelizmente, que muitos tiveram acesso, porque às vezes a pessoa teve uma catequese lá de criança para fazer sua primeira comunhão, depois quer ter uma vida adulta madura com uma catequese de criança, não é possível, né? Precisa evoluir, aprender, uma catequese contínua. Nessa confusão toda, não é possível alguém confundir, por exemplo, a comunhão dos santos com o mesmo tipo de invocação aos mortos que é feito no Espiritismo? É bem diferente. É quando nós professamos a fé, o credo, todos os domingos na missa, logo após a homilia do padre, uma das últimas expressões que nós pronunciamos, creio na comunhão dos santos. Não significa que os santos recebem a comunhão. É uma frase didática da Igreja que significa creio no intercâmbio de benefícios entre as 3 dimensões da Igreja. Uma igreja aqui na Terra formada por nós, que é chamada de igreja militante, uma igreja que sofre na purificação, que é chamada de padecente, são as almas do purgatório, e uma igreja chamada de triunfante, formada pelas almas que já estão no céu. Entre estas 3 categorias da mesma igreja, existe um verdadeiro intercâmbio de benefícios. É porque, repito, as almas fazem questão de serem lembradas na nossa oração e não esqueçamos, nós podemos invocar as almas que estão no céu para que nos possam doar benefícios, possam interceder por nós, possam nos proteger de determinadas situações, até, digamos assim, de risco, etc.
como é importante manter viva a igreja nas suas três dimensões: militante, padecente e triunfante. Padre, a gente está caminhando para o final do nosso programa, mas queria um comentário do senhor em relação a esse assunto ainda, pois não estou dizendo agora das pessoas, né, que praticam esse tipo de doutrina espírita, etc., porque, enfim, as pessoas, do jeito que aprenderam, acreditam que aquilo é a coisa boa, que estão fazendo a coisa certa. Mas, do ponto de vista da ação demoníaca, que pode aproveitar dessas situações, distante do ensinamento real de Nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente numa coisa tão fundamental, quando a gente está dizendo de ressurreição e reencarnação, algo como a gente já disse, que afasta da graça, que nega a cruz de Cristo, a redenção de Cristo, etc., é possível que a ação demoníaca se aproveite dessa situação e de alguma maneira a pessoa acaba encontrando algum tipo de malefício ou até algo até mais grave em relação a essa ação extraordinária do demônio no meio das práticas espíritas? Sim, vou dizer logo o porquê. A ação do demônio é nula contra Deus, pelo fato que não pode fazer mesmo mais nada contra Deus. Então o demônio se descarrega contra a obra-prima de Deus, que somos nós, feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora, na religião espírita, reconheçamos, meus amigos, existem centros espíritas, existem outros lugares, são como uma ramificação, centro de Umbanda, centro de Candomblé, temos também Macumba, cartomantes e companhia. O demônio encontra um terreno muito fértil, onde não reina a doutrina católica na íntegra. O demônio aproveita da fraqueza humana para intervir com o seu poder que existe e que é confirmado pela mesma doutrina da Igreja e o catecismo da Igreja Católica. São 4 as manifestações do poder do maligno. Tentação, até o mesmo Jesus foi tentado. Tentação, infestação, possessão e obsessão. São manifestações, uma mais pesada do que a outra, gente, onde nós vivemos em total sintonia e aumentamos esta nossa fé, o poder do demônio enfraquece. Pelo amor de Deus, uma vez dizia São João Bosco aos seus padres salesianos, né? Quando vocês falem das verdades eternas para as crianças, falem muito mais do paraíso do que do inferno. Eu mesmo digo agora, neste nosso programa, vamos valorizar cada vez mais a nossa fé católica, para sentir dentro de nós a presença da graça de Deus, que nos ajuda a vencer a cilada do inimigo. Esse assunto é interessante, né? A gente demanda um tempo que a gente não tem, infelizmente, pois o programa já chegou ao fim. Mas você pode acessar o nosso site, eu disse agora há pouco, rs21.com.br/programa Eclésia. Clica lá em vídeos, dentro da página do programa Eclésia, vai abrir uma lista imensa. Como eu disse, tem 2 programas que nós fizemos sobre esse assunto. Exorcismo parte 1, Exorcismo parte 2. Lá o Padre Guido explica certinho o que ele rapidamente explicou agora, passou por esse assunto agora. Você confere lá que esses programas estão bem didáticos, você vai aprender certinho sobre isso. Pois agora, Padre Guido, chegamos ao fim, só dá tempo para o senhor encerrar o programa nos dando a bênção. Certo, mas qualquer pergunta, estou à vossa disposição, pode mandar. Fique tranquilo que vai receber nos mesmos dias, né, na mesma semana, uma bela resposta que possa ajudar a compreender o valor da nossa fé, do nosso apego à religião católica e conhecer também os princípios do Espiritismo, que, é claro, respeitamos quem somos nós. Respeitamos, mas claro que não podemos absolutamente admitir a possibilidade de uma conciliação com a Igreja Católica. Para todos, meu querido abraço fraterno, um abraço sobretudo ao Duarte, lá de Passos, e ao Adalberto Gambolonga de Criciúma, que não perde nenhum dos nossos programas. Recebam todos a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Muito obrigado, Padre Guido. Semana que vem a gente conversa sobre mais um assunto interessante. Eu aguardo o senhor até lá. Se você assistiu o nosso programa e de repente, de alguma maneira, você entendeu o que aqui conversamos,
Se você é católico e de alguma maneira tem um tipo de prática relacionada ao espiritismo, se você não sabia que de repente tinha tudo isso por trás, ou que tomar um passe lá no centro espírita não era algo tão grave assim, procure o pároco lá da sua paróquia. Se a sua paróquia tiver um diácono, também ele pode te ajudar para que possa esclarecer um pouco mais sobre isso, que de alguma maneira você possa crescer na sua fé, na catequese, quem sabe buscar uma confissão e começar de novo essa história. Infelizmente, não tem como conciliar, como o Padre Guido disse, a fé católica com o espiritismo. São coisas antagônicas, não tem como, né? Mas eu tenho certeza que você pode e deve crescer cada vez mais buscando nosso Senhor Jesus Cristo e a santidade, uma vida de santidade, que isso vale a pena. Na semana que vem a gente se encontra para mais um programa Eclésia. Uma boa semana. Até lá. Tchau, tchau.